Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de redação, certo? E vamos relembrar um pouco sobre o que é conto, que a gente já viu, já fizemos a atividade, desenvolvemos texto. Só que nós vamos dar um pouquinho de continuidade sobre o conto, certo? E em seguida também vamos ver lenda, certo? Então, eu vou colocar um slide para vocês observarem e aprenderem mais um pouquinho sobre o conto e a lenda, tá certo? Então, vamos lá. Não esqueçam também de pegar o livro de português. Hoje a nossa aula de redação é no livro de língua portuguesa, certo? Então, vamos lá, começar. Redação. Conto. O que é o conto? É um gênero textual, né? O conto é o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios, certo? O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens, certo? Vamos ver a atividade proposta. Exatamente, é um direcionamento, certo? No livro de língua portuguesa, na página 270, que você terá que fazer o seguinte. O conto que você leu na página 256 é o conto com o título Alguém Está Vendo Você? Fala sobre a fé e a honestidade, a educação e os valores que estão diretamente associados. E você já vivenciou uma situação que uma pessoa foi desonesta em algum momento? Será? Então, você vai fazer o quê? Se você vivenciou ou se você tem a experiência ou conhece alguém que teve essa experiência, você vai escrever, né? Como foi a experiência, né? O que você acha que a pessoa deveria, como a pessoa deveria ter agido, certo? Então, essa atividadezinha está na página 270 no livro de português, certo? Próxima atividade. As lendas. Coloquei algumas imagens de lendas, como o Negrinho do Pastoreiro, Boto Cor-de-Rosa, Curupira, a Lenda da Yara, o Boitatá e o Saci Pererê. Algumas dessas vocês já conhecem, né? Quando a gente desenvolve o projeto Folclore, né? Sempre a gente está mostrando algumas lendas. No nosso livro também tem algumas lendas que envolvem esses personagens. E o que é lendas? São narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de quê? De explicar. Explicar o quê? Os acontecimentos, os mistérios sobrenaturais. Para isso também é uma mistura de fatos reais com o imaginário. Porque é uma mistura, né? A história mistura, né? A imaginação de quem? Do povo. O que que acontece? Ela se torna bem conhecida porque elas são transmitidas pela oralidade, né? E ela vem da onde? Vem do latim, que é aquilo que deve ser lido. As lendas inicialmente contavam histórias de santo, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em história, que fala sobre a tradição de um povo que fazem parte de sua cultura. Quais são as características da lenda? Então, se utiliza, né, da fantasia ou ficção, misturando-se-as com a realidade. Faz parte da tradição oral, usa-se fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve o quê? A imaginação, para aumentar o quê? O conto, o quê? A realidade.
faz parte da realidade cultural de todos os povos, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que são explicados pela consciência ou pela lógica. E essas explicações, porém, são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas e sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente, ou seja, eu escuto quando eu vou recontar, né? Eu vou recontar de acordo com o que eu entendi, de acordo com o meu entendimento, certo? Por isso que sofre essas alterações. O direcionamento também é no livro de língua portuguesa, na página 285, que terá a seguinte proposta: agora é sua vez. Pesquise uma lenda do folclore brasileiro, escreva abaixo e dê um final diferente. Então, vocês vão usar a criatividade para poder dar esse final diferente, tá bom? Então, para vocês, um beijo, até a próxima aula.